Todo mundo me ouve bem? Lá no fundo também? Bom, meu nome é Sara, como o Marcel falou. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E eu espero que nós tenhamos uma reflexão proveitosa. A gente possa conversar um pouquinho sobre o Evangelho e sobre essa passagem que eu trouxe para a gente refletir, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 44. Essa passagem, vamos contextualizar, né? No capítulo 5 do Evangelho, o que estava acontecendo? Jesus iniciava devidamente a sua vida pública de pregação para as multidões. Então, é no capítulo 5 que acontece o Sermão do Monte. E, posteriormente a isso, ele vem dando as instruções do apostolado. Então, antes dessa passagem que nós vamos estudar, desse versículo, né, dessa passagem, ele dá a orientação da missão dos discípulos. Então, depois disso, inicia, né, no versículo 17, 5.17, a passagem que é o cumprimento da lei. Deixa eu abrir aqui certinho para eu poder falar direitinho. A passagem que se chama A Lei, a Justiça e o Reino. Nesse capítulo, nesses versículos, Jesus vem então fazer a releitura de toda a lei mosaica. Que naquela época, a lei que regia aquela sociedade era a lei mosaica, que era uma lei de organização social, né? Nós sabemos que essa lei veio do divino por meio do Moisés, que intermediou mesmo esse processo de organização do povo judeu que estava transitando ali pelo deserto, pós sua libertação, né, da escravidão. Mas essa lei, ela vinha com essa função social, então, de organização, de ditar como aquele povo deveria se organizar, se colocar naquele momento. Porque tinha orientações acerca da saúde, tinha orientações acerca do agir com o outro, das relações, né, interpessoais, mas era uma lei muito geral. E aí, então, no início da sua pregação para as multidões, Jesus traz no capítulo 5 a lei, a justiça e o reino. E esse versículo que nós vamos estudar está dentro, então, desta parte do capítulo 5. E é curioso que nesse versículo, Jesus começa dizendo: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. É muito famoso, a gente escuta muito esse versículo, essa fala de Jesus, né? E eu gostaria de iniciar a nossa reflexão acerca desse tema, trazendo um pouco do que Jesus quis trazer com este reajuste na lei que ele faz. Porque já existia uma lei, certo? A sociedade já estava organizada. Então, por que Jesus traz uma releitura dessa lei? Sabemos que na interpretação do Evangelho não existe certo ou errado, existe o que toca, né? Pois o Evangelho fala direto com o sentir de cada um. E eu vou trazer um pouquinho da minha interpretação nessa noite, tanto dessa releitura da lei, quanto desse versículo que nós vamos estudar, e eu espero de coração que contribua com a interpretação de vocês também. Mas eu vejo que Jesus, nessa releitura, nesse cumprimento que ele vem dar à lei, ele nos faz um convite, que é mencionado por ele, inclusive, num versículo em que ele diz: eu não vim mais vos tratar como servos, mas tê-los como meus amigos. Então, nessa situação, a gente pode tentar observar que Jesus está tirando a gente de uma posição de servidão, de servir a uma lei, que era a lei que existia, e que tinha essa função mesmo. Precisávamos, né, ter essa postura de servos, porque estávamos nos constituindo enquanto sociedade. Mas nessa releitura de Jesus, nesse cumprimento que ele vem trazer à lei, ele fala direto com o nosso eu crístico. Ele convida que nossa potência crística venha e tenha ação e faça o bem, porque o bem é a lei. E que façamos porque nós somos o bem também.
Então, ele nos tira dessa posição de servidão, de uma questão institucionalizada, e nos convida por vontade própria a cumprirmos esses direcionamentos, essa lei que não rege só o sentido social, mas espiritual de todos nós também. E é muito bonito, porque aí vem todo, né, o capítulo, toda a passagem, e no final, quase no finalzinho mesmo, nós temos esse versículo, que é uma grande releitura da lei daquela época, que nós sabemos o que dizia para que fosse feito com os nossos inimigos, né? O que o inimigo fizesse a nós devolveríamos na mesma moeda. Então, percebam, naquela lei, a nossa ação seria designada pelo agir do outro. O que ele fez, eu retribuo. Foi bom, foi mal, mas é na mesma moeda, a partir do que ele me fez. Com a releitura de Jesus, trazendo o ser crístico para essa luz, nós somos convidados a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então, nesse movimento, nós temos, está no imperativo, né? Então, amai, nos coloca como agentes. Não mais o que o outro me faz, mas o que eu posso fazer em relação ao outro. Que se equilibre com a busca que eu estou pelo evangelho, pelo aprimoramento, pela sublimação do meu ser. E orai. Então ele nos coloca na posição de podermos amar este outro, independente do que ele nos faz, e orar. Ele nos convida a trabalhar também por este outro. E dando sequência, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, já que seu sol, o sol divino, desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Ou seja, aqui ele está dizendo para que nós façamos isso, para que consigamos atingir a unigenitude que ele tinha com o nosso Pai. E não porque ele é o único filho, mas porque ele estava completamente ligado à vontade divina. E na vontade divina, o sol divino desponta sobre maus e sobre bons. Não há distinção, não há ruptura. É o todo. Não é sobre o que se faz, é sobre o que se é. E observando que todos nós somos essência divina, filhos de Deus, por que nós não enxergamos isso no outro que nós dizemos inimigos? Por que inimigo? E aí, eu trouxe a etimologia das palavras para a gente pensar um pouquinho. No estudo do Evangelho, a gente usa muito a etimologia das palavras, os tempos verbais, porque tudo que nós temos de registro do Evangelho de Jesus vem por meio das palavras, né? Então, pelo contrário de como a gente as utiliza no nosso dia a dia, cada palavra tem um peso muito grande, um significado e uma raiz. Não é só palavra por palavra, né? E aí, nessa perspectiva, então, a palavra inimigo tem origem no latim inimicus, que significa literalmente não amigo ou mau amigo. A palavra é formada pela junção do prefixo negativo in com a palavra amicus, amigo. Portanto, etimologicamente, um inimigo é alguém que não é um amigo, alguém oposto ou alguém hostil. Então, trazendo na perspectiva da nossa reflexão, na linha que a gente está seguindo, esse ser que me é apresentado como oposto ou como hostil, ele precisa ser negado, porque percebam, a diferença de amigo e de inimigo é que a gente coloca um in ali, que significa negação. Ele precisa ser negado, repelido da minha existência, porque ele me é oposto ou hostil? No Evangelho, de acordo com as palavras de Jesus, não. Porque o sol divino desponta sobre maus e bons. Mas então por que a gente faz isso? Por que o primeiro movimento é repelir, é negar a existência do outro, porque ele não me é conveniente, porque... Será que é sobre o outro e a sua ação? Ou será que é sobre a gente?
Porque lá na releitura de Jesus na lei, ele está falando diretamente com a gente. Nós somos os seres que têm o poder de decidir quem é inimigo ou não. Então, por que a ação do outro determina o lugar que ele vai ocupar na minha vida? E aí, para a gente continuar pensando, eu trouxe a etimologia de amigo. A palavra amigo tem origem no termo latino amicus, que significa aquele que é ligado a outrem por laços de amizade. Amicus, por sua vez, deriva do verbo amare, que significa amar. Assim, a palavra amigo está intrinsecamente ligada ao conceito de amor e de afeto, refletindo a relação de proximidade e carinho entre pessoas. Então percebam que, para a gente transitar de uma coisa para outra, é o lugar que a gente decide ocupar? É o lugar que a gente decide colocar esse ser na vida da gente, no nosso coração? Porque aqui diz que o amigo é um ser que é ligado por laços de amizade. Laços precisam de nutrição, precisam de sintonia. Sim, a gente não vai ser amigo de todo mundo. Não é sobre isso. Mas a gente não precisa rejeitar. Parar de enxergar que aquele que me desagradou não é um filho de Deus, assim como eu. No processo dele, no tempo dele, vivendo o que ele precisa viver. Então a gente tira esse poder da mão do outro, né? A ação dele não necessariamente vai o colocar neste lugar de inimizade, que é um lugar pesado de sustentar em relação às outras pessoas. E aí, gente, para a gente seguir nessa reflexão, eu queria trazer o exemplo de Saulo de Tarso, que se converte e ganha um novo nome como cristão, que é Paulo, para a gente conseguir perceber o quanto essa questão da inimizade está em nós e não no outro. Eu não sei se todos conhecem a história, então eu vou passar brevemente, mas Saulo, enquanto doutor da lei naquela época do judaísmo, rejeitou e repeliu completamente o cristianismo primitivo. E teve os cristãos primitivos, que era Pedro, João, todos esses seres maravilhosos que nós conhecemos, como inimigos, a ponto de persegui-los, a ponto de querer exterminá-los. Mas era porque o cristianismo primitivo era errado? Era ruim? Não. Era porque isso estava dentro dele. Era medo dele de ser tirado do lugar de poder que ele tinha, de sair da posição que ele ocupava. E aí, inimigos. Tiro de perto de mim. Tiro da face da terra, que era o desejo que ele tinha naquele momento. Vamos exterminar, vamos acabar com esse movimento. Mas não era sobre o cristianismo, era sobre ele. E aí nessa de nós só olharmos, repelirmos e não entendermos dentro de nós o que isso significa e por que está mexendo comigo, a gente se fecha numa redoma e se afasta, né, de todo mundo. Não, ninguém, não posso estar perto de ninguém porque não dá certo. Uai, será mesmo? E aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu trouxe a música, acho que dá tempo. Eu trouxe a música que conta a história de Paulo para a gente escutar. E aí a gente vai continuar a nossa reflexão a partir de uma frase muito linda que tem nessa música. Deixa eu ver. Desligou. Aí. Vocês conhecem, gente, essa música? É maravilhoso.
no deserto das incompreensões. O amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inominável tecelão vai se encantar com a visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar e não Mais quanto tempo? 10 minutos? necessário é trabalhar. Passar um pouquinho. Necessário é esperar. A esperança é companheira, Necessário é perdoar. o amor mais puro se doa. É muito linda, né, gente? As músicas do Tim Vanessa conseguem contar essas histórias pra gente de uma forma maravilhosa, porque a arte toca direto aqui, né? Então, pra gente refletir, continuar na nossa reflexão sobre esse nosso papel de sermos agentes, né, de sermos protagonistas nessa decisão de ter uma inimizade ou não, ou uma amizade, e seguindo na linha da história do Paulo, né, ele se converte, ele tem esse movimento de perseguição, e aí ele precisa perder a visão, né, do mundo, para que ele consiga sentir, para que ele consiga despertar e dar vazão à potência crística que habitava nele. E ele conseguiu fazer isso muito bem, não é à toa que estamos falando dele aqui, né, 2025 anos depois. Mas o percurso não foi nada fácil, porque, como dito, ele era um doutor da lei e comprometido, né, com aquela sociedade, com aquela elite da época. E quando ele decide romper com isso tudo e seguir a Jesus, ele recebe vários nãos. Vários nãos. Da família, dos amigos, né, de tudo aquilo que ele pertencia. Então, de fato, foi um movimento muito forte para realmente seguir a Jesus, para levar a boa nova, espalhar a boa nova. Mas a gente nunca está sozinho, né? Graças a Deus, a misericórdia divina. E ele tinha uma companheira maravilhosa, já desencarnada. E num sonho, num momento de muita dificuldade, ela aparece para ele, que é a Abigail. E nos seus inúmeros questionamentos do que fazer naquele momento, que ele não sabia o que comer, para onde ir, né? Realmente uma nova rota, um novo homem. E ela diz a ele, numa conversa muito mais bonita, e assim, a gente vai falar de forma muito resumida, mas esse trecho aqui que eu coloquei em roxo: necessário se faz amar, trabalhar, esperar e perdoar. Cada item desse sermão, né, é mais detalhado, faz parte realmente de uma conversa que eles tiveram, e a cada item é uma pergunta que ele tem, então vale muito a leitura,
mais aprofundada. Nós temos pouco tempo, né? Mas eu gostaria muito de ir encerrando a nossa reflexão com essa fala de Abigail, que também é no modo imperativo e que também o coloca para agir, que é o ama, trabalha, espera e perdoa. Eu gostaria de focar aqui no ama e no espera, porque esse ama vem também no início do versículo que nós estamos estudando, que é o movimento, que é botar o nosso ser, a nossa essência crística para fora. Antes da nossa personalidade, antes do nosso ego. Jesus pede para que a gente ame o inimigo e o ego é incapaz de fazer isso. Só quem consegue é o que nós realmente somos, livre das personas, livre dos desejos que enjaulam o nosso sentir, né? Que enjaulam esse ser crístico. E a esperança é uma virtude, e nós sabemos que, enquanto seres humanos, nós estamos aqui justamente para exercitar nossas virtudes. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão acerca da esperança, não no lugar que nós nos confundimos muito ainda, que é o da expectativa, mas o da verdadeira esperança, que é esperar com confiança, de entrega a Deus, né? Porque, por exemplo, Jesus, lá no Calvário, diante daquilo tudo, era um ser tão esperançoso na humanidade, e isso significa ver em todos a essência divina, reconhecer em todos esse laço de irmandade que nos une por sermos filhos de Deus, do Criador. É um dos maiores exemplos de esperança, porque sofrendo ele diz, né? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. É para além da dor do corpo físico. É para além de um ego ferido. É o Cristo. É o Cristo em ação. E dessa forma, então, queria trazer uma breve reflexão sobre expectativa e esperança, porque quando nós nos colocamos enquanto seres espectadores, porque a expectativa vem de expectar. Olha só como já nos afasta do que nós estamos conversando de sermos seres que agem, que atuam na centelha divina. Enquanto espectadores, nós entregamos ao outro a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso bem viver. Porque nós entregamos na mão de alguém que talvez não consiga corresponder, e muito provavelmente não consiga corresponder a essas expectativas, a alegria que eu podia sentir com as coisas que eu faço por mim. Num exemplo, né? Nós vamos ao mercado e somos tratados de qualquer jeito no caixa. Isso ofende profundamente. Ofende o ego ou a centelha? Nós estamos sendo esperançosos ou espectadores? Porque aquele ser ali está trabalhando o dia inteiro, que sabe-se lá o que está passando. Sabe-se lá se tem condição de me dar o sorriso que eu estou esperando dele, expectando dele. E aí a gente solicita uma gentileza do outro que às vezes a gente não se dá. Que é uma gentileza que eu poderia ter para comigo ou fazer para com o meu próximo. Mas a gente espera que o outro nos dê. E aí nesse lugar não temos esperança. E sem esperança acumulamos inimigos. Percebe? Porque tudo é um desaforo. Agora, quando temos esperança, esperamos com confiança em Deus, esperamos com confiança o meu irmão no seu processo, na sua evolução, eu no meu processo, na minha evolução, nós, enquanto humanidade, aí sim nós conseguimos amar os inimigos, que não vão se tornar mais inimigos. Aos pouquinhos isso vai se dissolvendo. E aí conseguimos exercitar este amor, que é o amor que Jesus veio nos trazer. Um amor que não é para alimentar os desejos do nosso ego, as coisas que a gente personifica. E aí às vezes o meu irmão tá ali me amando do jeitinho dele, mas eu espero tanto
que eu não consigo nem ver que eu estou sendo amado, que eu estou sendo cuidado. E no final de tudo, e aí tem o trabalho também, que eu gostaria muito de associar com a oração, porque no nosso versículo ele diz: e orai pelos que vos perseguem, nos coloca numa posição de trabalhadores também, para que essa luz, né, se expanda. Então trabalha e perdoa, porque se de tudo não der certo, o ciclo ainda se fecha e a gente consegue perdoar no final. Porque a misericórdia divina é maravilhosa. Então, nesse sermão que ela dá para ele, nessa nova vida, né, depois de tudo que ele passa, vem esse convite muito grande ao servir e a despertar a potência crística. Que todos nós podemos, né, gente? Às vezes a gente se esquece com tanta coisa da vida acontecendo e tanto sentimento, mas é só para isso que a gente veio aqui, né? Então, por que vale a pena comprar essas brigas? Nutrir esses desafetos? Tudo bem, não precisa ter afeto com todo mundo, mas vamos nutrir os nossos afetos, os desafetos. E quanto mais a gente se questionar por que esse desafeto é um desafeto, mais a gente se conhece e mais a gente percebe que não é sobre o outro, é sobre a gente. E aí, então, para finalizar, e para a gente sair daqui com o coração transbordando de inspiração, eu quero fechar com esse poema da Maria Dolores. Foi psicografado pelo Chico. Está no livro Momentos de Ouro. Eu vou ler. Ele é muito profundo, muito intenso, então peço que a gente sintonize mesmo, como um momento de oração, para que a gente consiga sentir o que ele traz. Retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se chorar. Nisso, pobre mulher, nobre mulher, de planos superiores, limbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei podê-lo fazer rei, mas apenas lhe impus o sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor, em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar da dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira? Fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos,
Mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais recuses, não me altero. Amo-te, meu filho, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. E é com esse grande exemplo de amor em ação e movimento que Maria nos traz, depois de tudo que nós sabemos que ela passou enquanto mãe, mas de se colocar como mãe daquele ser que também precisava ser acolhido naquele momento, né? Que eu finalizo essa reflexão para que a gente consiga se inspirar mesmo nesses seres que vieram trazer exemplo, né? E força para que a gente acredite que nós também somos capazes. Agradeço muito pela atenção, pela escuta de vocês e desejo que essas energias, né, da palestra, do centro, dessa casa maravilhosa, iluminada, acompanhem todos ao regresso às suas casas, à semana que está se iniciando, né? Que possamos plantar essa sementinha aí, durante a semana.